Olá, queridos, a paz de Jesus Cristo. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que nós vamos estar fazendo com o objetivo de anunciar a palavra de Deus, de pregar o Evangelho, de falar de Jesus Cristo, do amor de Deus. Essa primeira série nós vamos estar falando, meditando, na primeira epístola de Pedro, a epístola que foi escrita para os crentes da Ásia Menor. Por que nós escolhemos essa epístola? Qual o objetivo? Por que foi escolhida? Primeiro, é uma epístola que foi escrita para uma igreja cristã, para igrejas cristãs que estavam passando por tribulações, por perseguição, por lutas. E esta é uma realidade no nosso dia a dia, hoje. As igrejas enfrentando perseguições, tribulações. E também essa é uma realidade que, segundo as profecias bíblicas, estarão sendo uma realidade ainda muito mais presente no futuro. Então, por esse motivo, nós escolhemos a epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro. Então nós vamos começar a primeira epístola de Pedro. Pegue sua Bíblia junto comigo. Eu vou estar lendo aqui a versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Se por acaso você tiver uma outra versão, não há problema. Só perceba que vai haver pequenas diferenças na tradução, mas que não são importantes. Ok? Então vamos lá. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém? Vamos ler. Está meditando apenas nesses dois primeiros versículos, que é o prefácio e a saudação da epístola. Bom, primeiramente vamos esclarecer. Essa epístola foi escrita por Pedro, pelo apóstolo Pedro, como nós já dissemos, né? O apóstolo Pedro escreveu essa epístola mais ou menos, aproximadamente, no ano 60 depois de Cristo, ou seja, ele escreveu já em uma idade avançada, já tinha se passado 60 anos depois de Cristo. A realidade da igreja destinatária, nós já vimos, os destinatários são as igrejas localizadas no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Essa região é conhecida também como Ásia Menor e hoje equivale à região onde está localizada a Turquia. Como nós falamos então, era uma igreja que estava passando por tribulações, passando por diversas perseguições. E Pedro, ele escreve essa epístola com o objetivo de encorajar esses irmãos, de fortalecer a fé deles, para que eles permaneçam fiéis, permaneçam firmes na tribulação, para que tenham paciência, Ou seja, Pedro escreve a epístola para encorajar os irmãos a continuarem na fé, apesar das tribulações. Pois bem, vamos fazer então uma exposição, utilizando a técnica expositiva. Vamos estar então meditando versículo a versículo. O primeiro versículo diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto,
Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, o autor, né, identifica-se como Pedro, já falamos disso, o apóstolo de Jesus Cristo, Pedro. E Pedro faz uma comparação da realidade dos cristãos destas igrejas como forasteiros. Ele chama os cristãos de forasteiros, de dispersos. Também tem uma outra versão que fala como dispersos. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, queridos: o cristão precisa entender que nós, cristãos, estamos peregrinos na terra. A nossa permanência aqui na terra, ela é passageira. Não é aqui o lugar do cristão. A nossa verdadeira pátria é o céu. Nós estamos de passagem aqui. Nós estamos peregrinando rumo a uma pátria, a nossa pátria celestial, que nos aguarda. Bom, Pedro, ele chama esses cristãos de eleitos. Eleitos que são forasteiros na dispersão no ponto Galácia e Capadócia. O que significa isso? E ele ainda diz o seguinte, que são eleitos segundo a presciência de Deus. Pedro chama de eleitos tanto no primeiro versículo quanto no segundo, e isso precisamos esclarecer. Por que ele chama os cristãos de eleitos? Afinal de contas, quem são os eleitos? O que são eleitos ou escolhidos? Então, queridos, de uma forma simples, de uma forma objetiva, os eleitos são aqueles cristãos, servos de Jesus, fiéis, sinceros, honestos, que servem a Jesus, que servem a Cristo de forma sincera, de forma honesta. Esses eleitos, e o texto esclarece isso, que essa eleição, ela foi uma eleição segundo a presciência de Deus. Isso o versículo 2 fala. Versículo 2 fala que a eleição foi segundo a presciência de Deus. O que significa presciência? Por que os eleitos foram eleitos segundo a presciência de Deus? Presciência é uma palavra que significa conhecimento antecipado. A eleição dos cristãos, desses cristãos, ela é dada através de um conhecimento antecipado da parte de Deus. Esse conhecimento antecipado da parte de Deus, ele tem um motivo, tem uma razão para acontecer. Esta razão é porque essa eleição, ela é dada, essa escolha, ela é dada por Deus de forma soberana antes da fundação do mundo, na eternidade. Nós vemos isso no livro de Efésios, capítulo 1, verso 3 ao verso 7. Vamos ler rapidamente o que fala Efésios, capítulo 1, desculpem, versos 3 ao verso 7, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então nós vemos aqui o texto de Efésios, nós vemos que através da sua presciência, ou seja, através do conhecimento antecipado que Deus tem, ele, antes da fundação do mundo, escolheu, elegeu aqueles que seriam adotados como filhos. O objetivo principal dessa
mensagem não é tratar da eleição, mas de uma forma geral, nós estamos expondo exatamente isso, que os eleitos foram escolhidos para serem salvos, para serem santos, para serem adotados por Deus, foram predestinados para Ele antes da fundação do mundo. E essa eleição, queridos, ela foi pela graça, ou seja, foi gratuitamente, foi sem nenhum mérito do cristão, sem nenhum mérito do eleito, do escolhido. Ainda no livro de Efésios, capítulo 2, e o verso 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a eleição, ela é pela graça, mediante a fé, e isso é um dom, é uma dádiva de Deus. Não depende de obras, não depende de qualquer atitude positiva ou negativa do escolhido, do eleito, que é para que ninguém se glorie, para que a glória, para que o mérito seja todo daquele que nos elegeu e que nos escolheu, que é o nosso Senhor. Então, queridos, a salvação do cristão não depende do cristão, não depende dele. Porque se dependesse do cristão, se dependesse do ser humano, queridos, certamente ninguém decidiria por Cristo. Se dependesse do cristão, ninguém seria salvo. Ainda no Evangelho, ainda no Novo Testamento, o Evangelho de João, vamos ler o Evangelho de João, diz assim, João, o capítulo 6, e o verso 44, olha o que diz. Diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Olha só, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, ninguém pode vir a Cristo se o Pai não enviar, se o Pai não chamar. Essa é a realidade da eleição, a realidade do salvo. O verso 2, ainda voltando à nossa epístola de Pedro, o verso 2, ele fala assim. Vamos retornar então ao verso 2. Diz assim: eleitos em santificação do Espírito. Vejam que o eleito, ele é eleito em santificação do Espírito. Para quê? Para que o eleito é eleito? Ele é eleito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo em santificação. Então vejam, amados, que o nosso texto, ele é muito claro quando ele fala que a eleição, ela implica em, primeiro, santificação. O eleito é eleito em santificação do Espírito, porque é o Espírito Santo que promove a santificação, e para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, o eleito é eleito em santificação, a eleição automaticamente implica em santificação e também em obediência. Ou seja, a eleição necessariamente conduz à santificação e à obediência à palavra de Deus. Aqueles a quem Deus escolhe, ele também, através do seu Espírito Santo, capacita a permanecer fiel. Ou seja, obedecer à palavra de Deus e buscar a santidade.
A santificação, queridos, é um processo contínuo, é um processo de aperfeiçoamento em que o cristão permanentemente passa enquanto ele está aqui na terra, enquanto ele ainda não é glorificado. A santificação é um processo do qual ele se aperfeiçoa ao longo do tempo, ao longo da sua vida. O cristão vai se aperfeiçoando e cada vez mais se submetendo à obediência a Deus. Essa santificação ela é necessária, amados, porque todos nós somos pecadores, todos nós carecemos de santificação. O livro de Isaías, capítulo 64, verso 6, diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Isaías capítulo 64, verso 6. Ou seja, todos nós somos imundos, precisamos nos santificar, somos pecadores. Ainda em 1 João, já a epístola de João, capítulo 1, verso 7, diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, o processo de santificação ele é conduzido pelo Espírito Santo e foi conquistado por Cristo na cruz. Cristo derramou o seu sangue em aspersão do sangue de Jesus Cristo, ou seja, Cristo padeceu e pagou o preço da redenção do ser humano para que nós pudéssemos ter a oportunidade de sermos adotados como filhos de Deus. Ou seja, através de Jesus Cristo, somos purificados pelo seu sangue, somos purificados dos nossos pecados. Ou seja, é através de Jesus e somente através de Jesus Cristo que nós teremos acesso à salvação e ao céu. O versículo 2 da epístola de Pedro diz assim: em santificação do Espírito. Por quê? Porque é o Espírito Santo que promove a santificação do cristão. É o Espírito Santo. A santificação, como nós falamos já, ela é um processo que necessariamente deve acompanhar o eleito. Lá em 1 Tessalonicenses, nós vamos ler mais uma vez, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 8, diz assim: de sorte que quem rejeita, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, desculpem, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade de Deus, queridos, é a nossa santificação. Então, o processo de santificação, ele é um processo que obrigatoriamente acompanha o salvo, obrigatoriamente acompanha o eleito. E esse processo de santificação, ele não tem fim. Aliás, ele vai ter fim quando o cristão se encontrar com Jesus, no retorno de Jesus. Nós alcançaremos a glorificação, ou seja, não precisaremos mais ser santificados porque alcançaremos já a glorificação. Não estaremos mais sujeitos ao pecado. E a santificação é um processo que exige mudanças, exige mudança de vida. A santidade, ela confronta o pecado. A santidade, ela não aceita o pecado. Então, quando a palavra, o texto que nós estamos lendo, fala que o cristão é eleito segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito para obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, então nós entendemos que o processo de santificação ele acompanha o eleito, ele
é promovido pelo Espírito Santo e ele conduz o cristão, o eleito, à obediência. A obediência à palavra de Deus, a obediência a Jesus Cristo. Então, é um processo. Uma coisa vai ligando a outra. A eleição, a santificação e a obediência. Então, o eleito, amados, ele gera frutos. Ele gera o fruto do Espírito. O eleito, ele não vive uma vida devassa. Pelo menos o eleito já convertido, né? Então, essa saudação e esse prefácio é a introdução da epístola de Pedro. A primeira epístola de Pedro, como nós dissemos, então, já fazendo o encerramento do nosso primeiro vídeo, ela foi uma carta, como nós dissemos, escrita por Pedro às igrejas cristãs que estavam localizadas na Ásia Menor. Essas igrejas estavam sendo perseguidas, estavam sendo atribuladas, perseguidas pela sua condição de cristãos. E Pedro escreve essa carta com o objetivo de encorajar esses irmãos, a fortalecer a fé desses irmãos, a exortá-los a permanecerem firmes no Evangelho. Vimos também que esses cristãos são chamados de eleitos, que também a palavra de Deus, em outras passagens, chama de escolhidos. Vimos que essa eleição, ou que essa escolha, ela se dá antes da fundação do mundo, ou seja, ela se dá antes do nosso nascimento, da existência do ser humano, ou seja, ela independe das obras do cristão. E nós vimos também que essa eleição conduz necessariamente ao arrependimento e à santificação em obediência à palavra de Deus. Então, amados, é você que está nos assistindo. Jesus Cristo, ele pagou o preço da nossa redenção. Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ter acesso a Deus, para que nós pudéssemos ter acesso ao céu. O Senhor Jesus Cristo pagou o preço dos nossos pecados. A nossa situação de pecador, a nossa situação de devedor diante de Deus foi paga por Jesus. E você que nos assiste pode ter acesso a esta graça, pode ter acesso a esta bênção que é a adoção de filhos. A palavra de Deus disse que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes a capacidade, o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, receba Cristo no seu coração, que certamente o Senhor estará promovendo a santificação da sua vida e certamente a sua vida será melhor com Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, que o Senhor possa estar te abençoando, você e sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.